Olá, seja muito bem-vindo à nossa última aula de matemática da sua preparação intensiva para o ESA. Eu tenho certeza que nessa última aula você já está muito mais preparado, você está muito mais confiante, acreditando que apenas é a hora de chegar à prova para você fazer um bom resultado e alcançar o teu objetivo. Eu confio muito em você. Você está firme desde o início aqui conosco e toda essa equipe do AlphaCom está te dando todas as melhores dicas, tudo aquilo que é de mais importante para você arrebentar na sua prova. E arrebentar na sua prova é o que a gente acredita que você vai conseguir, porque nós confiamos no seu potencial. E nesta fase que nós estamos, é extremamente importante que você faça o mesmo. Tenha cada vez a convicção, tenha cada vez mais a vontade que você vai alcançar o seu sonho. Isso é muito importante. Nesta última aula, dando continuidade à última que nós tivemos, eu vou conseguir mostrar para você como chegar nas raízes. E para isso, nós temos algumas técnicas, e essas técnicas elas não são tão complicadas. Eu vou te mostrar passo a passo. Eu sou o professor Javer, você já sabe, você com certeza vai passar no ESA e juntos nós vamos encontrar as raízes de uma equação algébrica de qualquer grau. Vamos lá? Para que a gente comece esta aula, é muito importante nós entendermos como pesquisar as prováveis raízes de uma equação. Então vem aqui comigo. Quando nós estivermos pensando em pesquisar as raízes de uma equação, existe um teorema que diz o seguinte: todas as raízes de uma equação, elas sempre são escritas na forma de P sobre Q. Todas. Onde o P são os divisores do meu termo independente e o Q são os divisores do coeficiente de maior grau com o sinal de mais ou menos. Ai, Javer, que coisa difícil que você está me dizendo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou te dar um exemplo aqui embaixo. Vamos supor que eu tivesse assim: x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x mais 6 igual a 0. Eu sei que todas as equações as prováveis raízes são do tipo P sobre Q, onde P são os divisores do termo independente. O meu termo independente nesse caso é 6. Quais são os divisores de 6? Você vai dizer para mim, o divisor de 6 pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 4? Não. Pode ser o 5? Não. Pode ser o 6? Pode. Com o sinal de mais ou menos. E eu vou dividir esta equação por todos os divisores do coeficiente de maior grau. Qual que é o coeficiente de maior grau? Seria 1. Então eu colocaria 1 aqui embaixo. Então quais seriam as prováveis raízes que nós teríamos? As prováveis raízes que nós teríamos seria o 1 positivo, o 1 negativo, o 2 positivo, o 2 negativo, o 3 positivo, o 3 negativo, o 6 positivo e o 6 negativo. Aqui seriam as prováveis raízes que você teria. Como é que eu vou saber quais dessas raízes são? É só você pegar esses valores e substituir no lugar de x, e aquelas que derem o resto zero são as raízes. Esta é uma técnica. Ou você pode utilizar a técnica que eu vou mostrar agora para você nesse exemplo, no quadro. Nós temos aqui uma equação algébrica. Dentro dessa equação algébrica eu tenho x à quarta, certo? Opa! Se essa aqui é uma equação de grau 4, você entende que se ela tem grau 4, eu tenho 4 raízes, porque o grau da equação diz o total de raízes que nós temos. Para que eu possa descobrir quais são as raízes reais, eu tenho que entender que as prováveis raízes reais seriam os termos, os divisores do meu termo independente. Quais são os divisores de 4? Você vai saber, o divisor de 4 pode ser 1, pode ser 2, 3 pode ser divisor de 4? Não. E 4 pode ser divisor de 4? Pode. Com o sinal do quê? De mais
ou menos. Então, as prováveis raízes reais são os divisores do meu termo independente com o sinal de mais ou menos. É isso que o termo está dizendo para nós. Só que divididos pelo número que se encontra na frente de x elevado ao maior expoente. O número que se encontra na frente de x elevado ao maior expoente é 1. Então, se eu estou colocando aqui dividido por 1, ficariam esses próprios números. Legal até aqui? Agora, para que eu possa identificar quais são as nossas raízes, eu vou fazer com vocês aqui alguns processos de tentativa. Você poderia pegar cada um desses números e substituir no lugar de x e ver qual deles vai dar zero. E aqueles que derem zero seriam as suas raízes. Quem pensou dessa maneira, pensou de forma correta, pensou de forma certa. Eu vou tentar te explicar de um jeito um pouco mais prático, onde você consiga calcular automaticamente todas essas raízes. Legal? Então vamos lá. Para que a gente consiga fazer esse dispositivo prático que eu estou dizendo para vocês, nós vamos olhar aqui para o dispositivo de Brio-Ruffini, onde do lado direito eu vou colocar todos os coeficientes. Quem são eles? O 1, o 2, o menos 3, o menos 8 e o menos 4. Show de bola! Da onde surgiram estes números? São os coeficientes desta equação. E deste lado eu vou testar as prováveis raízes. É testar mesmo. Eu tenho todas essas possibilidades. Eu vou testar e ver qual delas que vai dar zero de resto. Vamos, por exemplo, testar com o número menos 1. Estou testando com o número menos 1. Eu poderia começar com o número 1? Posso. Podia começar com o número 2? Posso. Porque são as prováveis raízes que eu tenho aqui. Então, vamos fazer o dispositivo de Brio-Ruffini juntos. Sempre o primeiro número eu vou baixar. As continhas, pessoal, eu vou fazer aqui no ladinho e depois eu vou apagar, tá bom? Vamos lá. Primeira continha que eu vou fazer é quem? 1 vezes menos 1 somado com 2. Sempre eu faço assim, ó. Sempre eu vou multiplicar e vou somar com o termo posterior. Essa é a prática do dispositivo de Brio-Ruffini. Então vamos fazer comigo, ó. 1 vezes menos 1 somado com 2. Da onde veio isso? 1 vezes menos 1? Menos 1. Com mais 2 vou ficar com 1 positivo. Então aqui ficou 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. 1 vezes menos 1 com menos 3. 1 vezes menos 1 com menos 3. Me ajude lá. 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 1 com menos 3, vou ficar com menos 4. Então aqui vou ter a resposta de menos 4. Agora faça comigo. Menos 4 vezes menos 1 com menos 8. Menos 4 vezes menos 1 com menos 8. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Menos 4 vezes menos 1 mais 4 com menos 4, vou ficar com menos 8, desculpe, vou ficar com a resposta de menos 4. Então coloca lá comigo, menos 4. E agora o último cálculozinho, ó. Menos 4 vezes menos 1 com menos 4. Vamos lá? Menos 4 vezes menos 1 com menos 4. Vamos ver? Menos 4 vezes menos 4, mais 4. Mais 4 com menos 4, resposta 0. Opa! Olha só que coisa boa. Se o último número deu 0, significa dizer que este menos 1 é raiz da sua equação algébrica. Então, uma destas raízes aqui a gente já descobriu, que significa que é o número menos 1. Uma delas nós já descobrimos. Vamos atrás das outras. Javer, como é que eu continuo fazendo? Exatamente o mesmo raciocínio. Você vai continuar aplicando o dispositivo de Brio-Ruffini e testando com novos números. Se eu já testei, por exemplo, com o menos 1, vamos testar então, por exemplo, o número 2. Vamos tentar com o número 2 e fazermos as mesmas continhas que nós fizemos anteriormente aplicando o dispositivo de Ruffini, certo? Então vamos lá.
Esse primeiro númerozinho aqui, ó, eu vou baixar aqui com vocês. Legal? Primeiro númerozinho eu estou baixando aqui com vocês. E agora você vai fazer a continha comigo, ó. 1 vezes 2 mais 1 vezes 2 mais 1. 1 vezes 2, 2. Com mais 1 dá 3. Então aqui colocaremos o valor de 3. Vamos de novo. 3 vezes 2 com menos 4. Vamos lá. 3 vezes 2 com menos 4. 3 vezes 2, 6. Com menos 4 vai sobrar 2. Então aqui eu coloco o número de 2. Vamos em frente. 2 vezes 2 com menos 4. Vamos ver, ó. 2 vezes 2 com menos 4. 2 vezes 2, 4. Com menos 4 deu 0. Opa! Então quer dizer que esse último número também deu 0. Logo eu posso dizer para você que o número 2 também é raiz desta equação algébrica. Então eu sei que aqui o menos 1 e o 2 são raízes, porque nós aplicamos o dispositivo de Briot-Ruffini. Agora, pensa comigo. Se eu já descobri se eu tenho uma equação de quarto grau e eu já descobri duas raízes, se eu tenho uma equação de quarto grau e descobri duas raízes, o que sobrou, que é isto aqui, é uma equação de segundo grau. Por que é uma equação de segundo grau? Eu tenho 4 raízes. Se eu já descobri duas, sobram duas ainda. Por isso que aqui é uma equação de segundo grau. Como é que seria essa equação de segundo grau? Seria 1x² mais 3x mais 2, tudo isso igual a 0. Maravilha, maravilha, maravilha. Quem seriam agora as nossas respostas? Se nós aplicarmos a fórmula de Bhaskara ou calcularmos mentalmente, eu vou fazer mentalmente aqui com vocês. Dois números que multiplicados vão dar 2 positivo e somados vão dar 3 negativo. Seria, no caso, menos 1 e menos 2. Menos 1 vezes menos 2 vai ficar mais 2. Menos 1 com menos 2 seria 3 positivo. Então, se você aplicar a fórmula de Bhaskara ou fazer o cálculo mental dessa equação de segundo grau, você chegará nas respostas de menos 1 e menos 2. Então, as outras raízes que nós teríamos seriam quais? Menos 1 e menos 2. O que eu entendo nesse conjunto solução? Que eu tenho duas raízes duplas, porque eu tenho duas raízes iguais. Legal? E as outras vão ser raízes simples entre si. Legal até aqui, pessoal? Então aqui é um exemplo de como você faz para calcular as raízes de uma equação algébrica. Tranquilo? Fica calmo, fica com tranquilidade, refaça esse procedimento, reveja o que você tem no seu material de apoio, que lá você vai conseguir entender com um pouco mais de tranquilidade, ok? É bastante importante que você olhe para isso com muito carinho e com muita calma. Olha só, vamos voltar aqui para a nossa tela para eu te mostrar uma outra coisa. Quando nós fazemos as pesquisas, ainda eu posso ter raízes que são complexas. Se eu tenho um número complexo que é z igual a mais bi, como uma raiz, logo o seu conjugado, que é a menos bi, também será raiz. Então o que eu quero que você entenda aqui comigo? Se eu tenho um número complexo 2 menos 4i de resposta, sempre que eu tenho um número complexo, o seu conjugado, que seria z barra, também terá que ser raiz da nossa equação algébrica. Por isso, se eu tenho z igual a 2 menos 4i como um exemplo, logo 2 mais 4i também será raiz. Então, tanto o número complexo quanto o seu conjugado fazem parte do conjunto solução de uma equação algébrica quando eu tenho raízes complexas no seu conjunto solução. Legal, pessoal? Logo, o que eu quero que você perceba? Sempre que nós falamos que eu tenho um número complexo e o seu conjugado também é a resposta, toda a equação de grau ímpar admite pelo menos uma raiz real, pois
todas as raízes reais, todas as raízes não reais, elas são em número par. O que eu quero que você entenda aqui comigo? Se eu tenho, por exemplo, uma equação assim, ó, x ao cubo menos 4x menos 10x mais 3 igual a 0. Um exemplo qualquer. Esta equação aqui, ela é de terceiro grau. Concorda comigo? O grau desta equação seria 3. Pessoal, se esta equação aqui ela tem grau ímpar, pelo menos uma raiz é um número real. Pelo menos uma raiz é um número real. As outras duas podem ser números complexos, porque os números complexos sempre são em número par. Por que eles sempre vão ser em número par? Porque eu tenho o número complexo e o seu conjugado. Sempre. Legal? Então, repetindo para você. Toda a equação algébrica que tem grau ímpar, ela pelo menos tem uma raiz real. Pelo menos uma raiz real. Sempre. Por que pelo menos ela tem uma raiz real? Porque o número de raízes complexas é sempre par, porque eu tenho o número complexo mais o seu conjugado. Legal? Deixa eu voltar aqui no quadro para explicar para vocês, vou dar uma dica aqui para vocês importante. Dá uma olhada aqui para estas duas equações. Eu quero que você some comigo aqui os coeficientes. Se você somar os coeficientes, vamos lá, pessoal, me ajude aqui, por favor. Quando a gente soma os coeficientes, quem são eles? 1, menos 3, mais 1, mais 1. Você concorda que se nós somarmos todos esses coeficientes, 1 menos 3 mais 1, isso aqui não vai dar zero? O que eu quero que você guarde nessa dica? Se a soma de todos os seus coeficientes der zero, sempre 1 é raiz. Estou te dando uma dica. É uma dica. Se a soma de todos os coeficientes, der zero, 1 sempre vai ser raiz. Vamos olhar para cá. Quanto é que dá a soma dos meus coeficientes aqui? 1 mais 4, menos 3, mais 2, menos 4. Vamos somar comigo aqui? 1 mais 4 dá 5. 5 com menos 2 vai ficar... 5 com menos 3, vou ficar com 2. 2 mais 2, 4. Com menos 4 deu 0. Opa! A soma de todos os coeficientes deu 0, então uma raiz será o número 1. Estou dando uma dica para você para facilitar. Essa dica resolveria algumas questões que caíram no ESA. Legal, pessoal? Se a soma de todos os coeficientes der 0, uma das raízes vai ser 1. Quer ver? Se você fizesse isso aqui comigo, ó, 1 mais 2 dá 3. Com menos 3 dá 0. Menos 8 com menos 4 vai ficar menos 12. A soma dos coeficientes aqui deu 0? Não deu 0. Por isso que eu não tenho uma raiz igual a 1 como resposta do conjunto de solução. Legal? Essa dica pode te ajudar, pode poupar tempo e pelas alternativas você conseguir chegar na resposta de um jeito muito mais rápido e muito mais simples. Legal? Voltando aqui para relações de Girardi. Quando eu falo para você sobre as relações de Girardi, eu estou falando a grosso modo de como que você vai envolver, ou seja, relacionar os coeficientes com as raízes de uma equação. Isso muitas vezes te ajuda bastante. Quer ver? É exatamente o que nós fizemos no cálculo mental da equação de segundo grau. Olha aqui comigo. Se eu tenho uma equação de segundo grau, ax² mais bx mais c igual a 0, a soma das raízes sempre será o b dividido pelo a com o sinal trocado. O produto das raízes sempre será o c dividido pelo a com o sinal trocado. Esta aqui seria a primeira relação de Girardi. Vamos para a próxima. E ela aconteceria para qualquer equação de qualquer grau. Para você, o que mais cai é até terceiro grau, certo? Se eu tenho esta equação algébrica de terceiro grau, a relação de Girardi, a soma
das minhas raízes tem que ser igual ao B com o sinal trocado dividido pelo A. A soma do produto de duas raízes é igual a C dividido pelo meu A. E o produto das três raízes vai ser igual ao D dividido pelo meu A com o sinal trocado. Para que eu consiga te mostrar, olha o exemplo. Olhando para nosso exemplo, você percebe que nós temos uma equação de terceiro grau. Então eu tenho três relações de Girardi, como eu mostrei para você no vídeo agora há pouco. Primeiro passo, eu quero que você identifique comigo quem são os valores de A, B, C e D. A, B, C e D. Vamos fazer juntos? O A é o número que se encontra na frente de x elevado ao maior expoente, que no caso vai ser 1. Depois o B é 3, depois o C vai ser 13, depois o D vai ser 12. Para descobrir o A, o B, o C e o D, tudo bem? Agora vamos pensar na primeira relação de Girardi. A primeira relação diz o seguinte, que a soma da primeira raiz mais a segunda raiz mais a terceira raiz tem que ser igual ao B dividido pelo A com o sinal trocado. Vamos lá. O meu B está valendo quanto? 3. O meu A está valendo quanto? 1. Menos 3 divididos por 1 seria menos 3. Então eu sei que a soma das três raízes vale menos 3. Legal? Segunda relação de Girardi. Ele diz o seguinte, que é o somatório do produto de duas raízes. Então vamos lá. O somatório do produto de duas raízes. Então x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3, o somatório do produto de duas raízes vai ser igual ao valor de C dividido pelo A. O C vale, como você já sabe, menos 13. O A está valendo 1. Menos 13 divididos por 1, minha resposta seria menos 13. Então, o somatório do produto de duas raízes vale menos 13. E a terceira relação de Girardi seria que o produto das três raízes vai ter que ser igual ao valor de D dividido pelo A com um sinal contrário. Vamos lá, o meu D está valendo quanto? O D está valendo 12. Eu sei que o meu A está valendo 1. Menos 12 divididos por 1 seria o menos 12. Então, o produto das três raízes vale menos 12. Dicas importantes para você aqui. Eu tenho três relações de Girardi porque eu tenho uma equação de terceiro grau. Então, a quantidade de relações de Girardi é exatamente igual à quantidade de raízes. Sempre a primeira relação é a soma. E sempre a última relação é o produto das três raízes. Você sempre começa com a primeira relação negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva e assim por diante. Então, repetindo as minhas últimas dicas. A quantidade de relações de Girardi é exatamente igual à quantidade de raízes. A primeira relação de Girardi é a soma de todas as raízes e a última relação de Girardi é o produto de todas as raízes. A primeira relação é negativa, a próxima é positiva, depois negativa, positiva, negativa e positiva e assim sucessivamente. Aqui então nós fechamos um exemplo de como nós podemos trabalhar com as relações de Girardi. E também aqui é o término do nosso curso de preparação para a sua prova do ESA e de qualquer carreira militar. Para mim foi um prazer enorme estar com vocês, foi um prazer enorme poder fazer parte
desse sonho que vocês estão traçando. Eu tenho certeza que você vai alcançar o seu objetivo, eu tenho certeza que você vai chegar nesse desejo maior, que é estar nas Forças Armadas. E o que depender aqui de nós, da equipe do AlphaCo, nós estamos ao seu dispor. Muito sucesso a você, muito estudo, muita dedicação e com certeza você alcançará os seus sonhos. Um forte abraço.